Diabo. O que esse nome significa para você? Para alguns apenas a figura de um ser monstruoso, de chifres e rabo, que vive no inferno. Mas para nós, cristãos, o demônio é o anjo caído que sentiu inveja de Deus e se rebelou contra ele. Desde então, esse ser perigoso e desprezível criou seu próprio exército e passou a lutar pela perdição da humanidade. Dentre essa casta de demônios, existem dois seres, que sim, neste momento podem estar dentro de sua casa, fazendo de tudo para te destruir. Seus nomes são íncubos e súcubos. E é sobre eles e a influência que tem sobre as pessoas, que falaremos nesse vídeo. Agora vou te fazer uma pergunta que pode parecer inadequada ou até mesmo estranha, mas responda com sinceridade. Você já teve sonhos eróticos alguma vez na vida, onde você sonhou que estava tendo relações com uma pessoa conhecida, ou mesmo estranha, e esse sonho foi tão bom que lhe pareceu real? Se sua resposta foi sim, saiba que você pode ter sido vítima dos demônios íncubos e súcubos. Esses seres são demônios sexuais que copulam com o nosso corpo durante o nosso sono. Sua existência não está relacionada apenas à Bíblia Sagrada, que nos revela a verdade sobre a existência de demônios, mas também à mitologia. E falando de mitologia, de qual delas esses demônios saíram? Íncubos e súcubos são demônios presentes em várias tradições e culturas. Os primeiros relatos sobre esses demônios surgiram na Mesopotâmia, por volta de 2400 anos antes de Cristo. Mas foi na Idade Média que eles se tornaram conhecidos, quando a Inquisição da Igreja Católica, a fim de acabar com a heresia que era muito forte naquela época, começou a relacionar os demônios às bruxas. Os primeiros registros da Mesopotâmia relatam que esses demônios eram chamados de Lilith, e sim, a semelhança com o nome Lilith, que você já deve ter ouvido falar, não é apenas uma coincidência. Para a religião mesopotâmica, Liliths eram espíritos noturnos agressivos que atacavam homens. Já no judaísmo, Lilith significa os filhos de Lilith, que seriam espíritos da noite. Lilith, na religião judaica, é considerada a mais antiga esposa de Adão. Diz a lenda, que originalmente esses seriam demônios da tempestade e não da noite. Mas o que realmente íncubos e súcubos fazem? A mesma lenda diz que os demônios súcubos tomam a forma feminina para entrar nos sonhos dos homens, enquanto que os íncubos se transformam em homens para entrar em sonhos das mulheres. Íncubo é uma palavra que se origina do latim incubare e significa deitar em cima. Súcubo vem da palavra sucumbere, ou seja, deitar embaixo. O objetivo desses seres é minar toda a energia vital de suas vítimas, e o fazem durante o sono por ser o momento de completo relaxamento do corpo e mente humanos, ou seja, o momento de sua total vulnerabilidade. Essa separação entre demônios masculinos e femininos não é aceita por muitas religiões, gerando muitas controvérsias entre si. Mas o que de fato não se discute, é a existência desses espíritos entre a humanidade. Agora, considerando a palavra de Deus, que é a verdade, e inúmeros relatos de pessoas que já viveram a experiência de serem atacados por essas entidades, o que sabemos sobre eles? No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus Cristo diz: "E estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." A Bíblia sempre nos mostrou que os demônios existem. O próprio Jesus falou muito acerca de demônios. Por serem anjos caídos que não têm corpo físico, os demônios procuram o tempo todo um corpo para habitarem. E eles têm possuído muitos corpos, especialmente de pessoas que estão com brechas abertas, vivendo em pecado, e acabam assim dando legalidade para que demônios entrem em suas vidas. Mas, o que de fato acontece quando estamos sujeitos à influência desses demônios? Existe uma maneira de saber se fomos atacados ou não? Um dos sintomas mais comuns é a chamada paralisia do sono. Sim, nem sempre a paralisia do sono está relacionada a algum distúrbio físico ou psicológico, o que pode acontecer, mas também é um fato que acontece quando esses demônios atacam. Geralmente, a pessoa fica paralisada, seus olhos estão fechados mas está acordada,
e simplesmente não conseguem abrir os olhos ou falar. Nesse momento, é possível sentir a presença espiritual chegando até você. Outro sintoma comum é ele subir por cima da pessoa e começar a apertar o pescoço, e ela não consegue fazer absolutamente nada. Nessa hora, pode gritar e chorar, mas ninguém ouve. Mesmo que seja possível ver e sentir o que está de fato acontecendo, nada pode ser feito. Da mesma forma, ele não só te paralisa, ele age através dos seus medos, e absorve a sua energia através de relações sexuais. A pessoa sente algo por cima de seu corpo, sem poder mexer-se, e isso excita tanto a pessoa ao ponto de atingir o orgasmo. Assim como as relações sexuais físicas, a relação espiritual causa cansaço e às vezes exaustão. Tudo depende da intensidade com que esses espíritos roubam a nossa energia e nos fazem sentir miseráveis em todos os aspectos. A vítima também pode não se lembrar de nada ao acordar, e pensar que teve simplesmente um pesadelo ou sonhos eróticos. O êxtase que se sente através dessas entidades pode ser muito mais intenso do que o sexo, e é altamente viciante, segundo contam as pessoas afetadas por essas entidades. Outro ponto é observar os impulsos sexuais no nosso corpo. Você saberá que está sendo atacado por súcubos e íncubos quando esses impulsos sexuais forem tão fortes a ponto de não serem controlados. Mas aquilo que parece bom num primeiro momento vai arruinando a sua vida pouco a pouco. Há relatos de pessoas que amanheceram com hematomas e mordidas pelo corpo. Conforme o tempo vai passando, a pessoa se sente triste, não amada, rejeitada, chegando ao ponto de tirarem a própria vida. E então, isso já aconteceu com você? Se sua resposta for sim, deve estar se perguntando por quê. É importante que você nunca desconsidere a necessidade de buscar ajuda médica ou psicológica, ou de perceber se alguém de sua família que relata esses sintomas não está sofrendo alguma forma de abuso. Aqui, estamos abordando o lado espiritual, que geralmente é identificado após todas as outras opções serem investigadas e exauridas sem sucesso. Espiritualmente falando, o erro pode estar em sua forma de viver, longe da presença e da verdade de Jesus Cristo. Muitas vezes, a pessoa se diz extremamente religiosa às claras, mas intimamente vive uma vida de pecado e não se dá conta das portas que o pecado abre para o mal entrar. Em outros casos, uma consagração de sua vida pode ser o motivo, realizada por meio de religiões pagãs. Em ambas as situações, a solução é a oração e entregar sua vida a Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 6 diz: Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por isso, confesse a Deus os seus pecados e se arrependa deles. O Senhor é misericordioso e está pronto para trazer à sua vida a luz que elimina as trevas. Ele diz em João 12, versículo 46: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando você entrega a Jesus a sua vida, clamando por sua proteção, você saberá por suas próprias palavras que Ele é a luz do mundo. Quem o segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Ele te dá conselhos como esse: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Irmãos, estejam atentos, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembrem-se que Jesus é o único que pode expulsar demônios, e em seu nome podemos ser libertos do mal. Que é o Senhor que mantém acesa a nossa lâmpada, que transforma em luz as nossas trevas. Diante dele, todo joelho se dobra, e todo mal é aniquilado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Até o nosso próximo vídeo.